Colegas psi da terapia do esquema, você sabe o quanto as técnicas com cadeiras são eficazes para a transformação dos nossos pacientes. Agora, imagina utilizar estas técnicas aliada ao boneco dos modos esquemáticos. Eu te garanto que você pode potencializar ainda mais esta experiência e a sua prática clínica. Vem comigo que eu vou te contar como você pode fazer isto. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, quase 23 anos, terapeuta do esquema e desenvolvi o boneco dos modos esquemáticos que você pode ter aí na sua clínica. Clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo, você pode tê-lo e ele vai chegar aí para você, justamente com um corpinho, com 2 cabelos, com roupinha, sapatinho, para você poder personalizá-lo, para você poder, inclusive, deixar com a cara de um dos seus pacientes. Você pode entrar no site do bonecário, escolher alguns acessórios também para compor ainda mais o seu boneco e deixá-lo até mesmo com algum acessório significativo para um paciente específico. Olha só como esse instrumento é poderoso. E aqui você vai trocar as faces e cada uma das faces representa um dos modos esquemáticos. A gente tem aqui, olha só, vários modos esquemáticos, né? A gente também tem aqui as vozes internalizadas disfuncionais, os cabelinhos, que são aqui, ó, tem diversos para você observar os modelos diferentes que vem no kit. E você pode, então, utilizar o boneco de formas distintas. Eu, inclusive, já gravei vários vídeos aqui explicando como você pode usar na psicoeducação, na reparentalização limitada, no trabalho com imagens, como você pode mostrar para o paciente o ciclo esquemático no qual ele funciona, ou então um ciclo esquemático no relacionamento dele. Para tudo isso, o boneco pode ser útil na sua prática. Então, se você ainda não viu estes vídeos, corre aqui para ver todos eles e para realmente ter um direcionamento ainda maior na tua prática, na utilização deste instrumento. Lembrando, claro, que nós terapeutas do esquema temos a nossa própria marca dentro de cada processo terapêutico, porque isso é inclusive fonte de cura e transformação para os nossos pacientes, né? A relação terapêutica. Então, você também pode criar maneiras diferentes de usar os bonecos na tua prática, ok? Eu tô aqui trazendo alguns exemplos, algumas possibilidades, o que eu já faço com os bonecos dentro da minha prática com adultos. Eu lembro sempre que você também pode utilizar os bonecos com criança, inclusive no manual que acompanha o kit, eu escrevo sobre como você também pode usar o boneco com crianças e digo sempre, eu desenvolvi o boneco na utilização com adultos e faço uso tanto na clínica presencial como na clínica online. Então você tem aí diversas opções, é um instrumento que é bastante versátil. Se você usa na prática presencial, é possível ter o toque. Agora, na prática virtual, tem, assim como na presencial, a visualização e a possibilidade de você trocar e compor junto com o seu paciente o modo esquemático que faz mais sentido para ele, porque você pode apresentar os diversos modos e vai fazendo ali a escolha junto com o seu paciente. Mas então vamos voltar aqui para o nosso objetivo de hoje, que é falar da utilização do boneco dos modos esquemáticos nas técnicas com cadeiras. Eu utilizo de diversas maneiras. Tanto, por exemplo, se a gente vai utilizar a cadeira vazia para o paciente falar com alguém, que ele coloca ali ou uma parte dele ou alguém com quem ele vai conversar. A gente pode, ao invés de deixar a cadeira vazia, colocar um dos bonecos e junto com o paciente compor esse boneco de maneira que ele fique mais próximo daquela representação emocional e cognitiva, né, que o paciente tem ali
a respeito daquela pessoa, daquela situação. Então, a gente pode mostrar as diversas faces, diversas possibilidades de face, e o paciente pode escolher. A gente pode colocar o boneco na cadeira, por exemplo. A gente pode deixar o boneco na cadeira e o paciente aqui, né, sentado, por exemplo, aqui, vai fazer uma conversa com a cadeira vazia, que neste contexto não estará vazia, mas estará com o boneco. E que ter o boneco ali pode ser muito poderoso e facilitador, porque tem algo de concreto para aquele paciente, né? Alguns têm um desafio maior em imaginar. Então, quando você coloca ali o boneco, isso pode ser um facilitador, né? E o paciente conversa ali com o boneco, fala para o boneco aquilo que ele tem que falar. Então, isso, né, funciona muito bem, tanto na prática presencial como no online. Eu faço o seguinte: eu saio de cena e o que o paciente vê é a cadeira na qual eu estava sentada com o boneco. Eu, inclusive, nesse momento até saio de frente da câmera para que ele possa ver exatamente a cadeira com o boneco e ele vai fazer uma conversa com aquele boneco que está ali na cadeira. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, também no uso com cadeiras, é quando a gente vai fazer um diálogo entre modos, por exemplo, que a gente normalmente coloca na cadeira, nas cadeiras, e a gente pode colocar aqui as imagens e o paciente pode tanto sentar e aí colocar a boneca ou boneco no colo, como também pode ficar atrás das cadeiras, e aqui vai ter constantemente a representação de cada um desses modos que estão aqui nestas cadeiras, né? Seja numa conversa com partes específicas, e aí a gente pode usar o boneco e, de novo, com o paciente, encontrar aqui expressões que talvez representem melhor na percepção dele aquela parte dele, né? E a gente, no processo de psicoeducação, pode inclusive já ter dado um nome para aquela parte, ou pode ser uma situação específica que não são exatamente partes, mas ele vem ali contar de um conflito, e essas duas partes do próprio conflito também podem ser representadas por meio dos bonecos, e aí ele vai escolhendo o que representa mais aquela emoção, aqueles pensamentos, aquelas crenças que estão ali entrando em conflito, que estão ali naquelas partes ou que estão ali naqueles modos mesmo de enfrentamento que ele vai dialogar. Então, de novo, né, o boneco, como é um instrumento não só lúdico, mas ele também tem um componente que é visual, que é do toque, que tem um formato que, claro, se conecta com nós humanos também, né? Ele favorece também essa movimentação ali na técnica com cadeiras para aqueles pacientes, em especial, que têm mais dificuldade em imaginar, por conta da concretude do boneco. Agora, eu vou te dizer, mesmo aqueles pacientes que têm muito mais facilidade com a imaginação, aliás, esses normalmente, inclusive, gostam bastante de colocar os bonecos, isso com base na minha prática, porque tem ali uma representação que agrega ao que está acontecendo, ao que ele está colocando em cada um destes lugares. E se a gente tem só um boneco, por exemplo, porque o kit vem com um único boneco, então a gente tanto pode, se for diálogo, colocar o boneco em um dos lados, ou a gente pode colocar as faces que representam as partes que estão em conflito. Então, por exemplo, sei lá, tem aqui um lado mais solitário, que se sente só, e de repente tem também um outro lado que, sei lá, se sente muito engrandecido, enfim. Então a gente também pode colocar, ao invés dos bonecos, as faces que representam um e outro, isso um em cada cadeira, e a pessoa vai fazer a movimentação, a transição de cadeiras. Se for no online, a gente pode também, né, colocar ali para a pessoa
para que ela possa visualizar. Eu, inclusive, às vezes, né, posso até colocar na mesa ou coloco apoiado em algum lugar em que a pessoa possa visualizar, para que a gente, então, faça a conexão de quando ela está funcionando, falando, enfim, conectada com um lado, quando ela está conectada com o outro lado. Então, este é um possível uso do boneco dos modos esquemáticos nas técnicas de cadeiras. E como eu sempre digo, você pode criar mais possibilidades. Aliás, se você criar mais possibilidades, me escreva aqui, porque eu também vou ficar feliz de saber e de, quem sabe, poder agregar na minha prática a tua sugestão, a tua prática. Quero te agradecer porque está comigo até aqui, vendo esse vídeo e realmente se importando em levar para o teu dia a dia tudo aquilo que favorecer e facilitar o processo de transformação do seu paciente. E quando a gente fala de um instrumento, e inclusive o meu objetivo de desenvolver o boneco foi justamente trazer mais um elemento facilitador nesse processo, porque o que a gente mais quer é a transformação do nosso paciente. Então, tudo aquilo que puder agregar é bem-vindo. Então, eu te agradeço por estar aqui comigo, se dando a permissão de conhecer mais um estilo de intervenção que você pode levar para o teu paciente. Muito obrigada. Deixe o sininho ativo para que você possa continuar recebendo mais vídeos sobre a prática com o boneco dos modos esquemáticos. Tchau, tchau, nos vemos em breve.